Shalom, shalom, uma ótima semana a todos, que o Criador os abençoe grandemente. Hoje eu resolvi fazer um vídeo que eu não gosto muito de fazer, porque parece embate pessoal, mas achei necessário. Estava assistindo os vídeos do Romilson Ferreira, e aí me chamou a atenção um vídeo onde ele fala do Evangelho de João. Antes de começar, eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra o Romilson Ferreira. Eu acredito que ele é alguém sincero, né? Ele tem direito a expressar sua fé, sua convicção. Afinal, o Brasil é um país laico e a gente tem que respeitar isso, diferentes pontos de visão. Mas achei necessário fazer esse vídeo porque defesa, né, da escritura. Ele diz que o texto de João, ele é herético, porco, etc e tal. E um dos motivos dele falar isso é porque o livro de João traz uma divindade para o Messias. E ele disse que isso torna o livro herético, principalmente em João, Yahuhaná, capítulo 1, versículo 1, onde diz que no princípio era a palavra estava com Elohim, Deus, e a palavra era Elohim, Deus. E esvaziou-se, tomou forma. Acho que todo mundo já conhece João 1:1. Bom, antes de trazer os pontos escriturais, quero lembrar uma coisa. Quem já está adaptado com o hebraico já sabe disso. Quem não está, depois procura dar uma estudada. É coisa simples, não vai tomar muito do seu tempo. Mas Deus, em hebraico, o equivalente a Deus, né? Porque não seria Deus. Em hebraico, é Elohim. E quem conhece um pouco de hebraico sabe, tudo que termina com im ou ot no final é plural. Então, se você fosse literalizar isso, seria Elohim, deuses. Você pegaria, por exemplo, Gênesis 1:1, no princípio, criaram deuses os céus e a terra. Elohim. Mas, um pouco adiante. Se você já leu Shemot, Êxodo, você sabe que o Criador ele fala para Moshe que faria dele Elohim perante a nação de Israel. Moshe seria um deus. Rav Shaul, o apóstolo Paulo, diz que nós, como sacerdotes, seremos Elohim, não seremos deuses. E aí? Meros mortais como nós, como Moisés, pode ser Elohim. Mas o Messias não pode. Mas indo dentro da escritura agora num ponto mais profundo, num ponto bem no âmago da questão que eu quero mostrar, porque muitas pessoas não conhecem, vamos passar por uma fase, vamos dizer, mais avançada da escritura. Vamos começar aqui por Apocalipse, capítulo 1. Eu estou usando uma Bíblia das Testemunhas de Jeová, tradução do Novo Mundo. Você pode usar qualquer uma que você tiver aí mesmo. Embora, mesmo no livro no texto que eu vou ler, ela omite uma passagem aqui, mas é que eu estou tendo em mãos agora para mostrar para vocês. Capítulo 1, versículo 8. João está tendo a visão, né? Aí aparece para ele a semelhança de um filho do homem, e diz o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega, diz Yahweh, Elohim. Aqui está Jeová Deus, mas eu vou usar o nome original. Aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Olha só, diz eu sou o Alfa e o Ômega. Versículo 11, eles omitem essa parte, onde diz novamente, eu sou o Alfa e o Ômega. O que vês, escreve num rolo. Envia 7 congregações em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia e Laodiceia. Aí João diz assim, olha só. E eu voltei para ver a voz que falava comigo. E tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido de uma roupa que chegava até os pés, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Além disso, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã branca como a neve, e seus olhos como chama ardente, e os seus pés semelhantes à cobra excelente, quando se escandece na fornalha, e sua voz era como o som de muitas águas. Então, Alfa e Ômega, quem que ele era aqui? No 17 ele diz, e quando ouvi, caí como que morto aos seus pés. Ele pôs sua mão direita sobre mim e disse, não temas, porque eu sou o primeiro e o último. 18. O vivente. E fiquei morto, mas eis que vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Quem que morreu e voltou a viver? É o Mashiach. Ele diz que ele é o primeiro e o último. Aqui está Alfa e Ômega, que é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Alfabeto grego, perdão. Mas pensei comigo, Yahuhaná, João, era israelita, da tribo de Judá, era judeu. O Messias era um judeu. Epifânio de Salamina diz que os netzários, os nazarenos, eles tinham os evangelhos em hebraico, original. Então, falavam em hebraico. Joséfo também confirma que eles falavam hebraico. Quem morava na Judéia, na Galileia, ali, Samaria, falava hebraico. Então, não faria sentido o Messias ter falado aqui com ele em grego. Eu sou o Alfa e o Ômega. O que ele disse foi Ani Aleph Tav. Eu sou o Aleph, primeira letra do alfabeto hebraico, e o Tav, última letra do alfabeto hebraico. Mas, Lincoln, qual que é a importância disso? O que isso tem a ver com João capítulo 1, versículo 1? Vamos no hebraico, começando de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que eu vou te mostrar a importância disso.
Esse talvez seja o maior segredo das escrituras que não te mostram dentro das religiões. E você vai conhecer hoje, de graça. Fica só um minutinho aí, que eu já vou mostrar para você no hebraico. Bom, eu estou aqui agora no site bibliahub.com, uma ferramenta maravilhosa de estudo. Vou deixar na descrição para vocês conhecerem. Estou pegando o texto hebraico de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Aí nós temos aqui, né? No início criou Deus os céus e a terra. Aí você pega no hebraico. Bereshit, Bará, Elohim, olha só, plural, Elohim. Aí tem essa marquinha aqui. O que é isso aqui? Você vai ver que não tem tradução aqui na frente. Vou clicar aqui na numeração do Concordância Strongs. Peraí que deu errado aqui, agora vai. Na numeração do Concordância Strongs. E você vai ver, olha só. Aleph Tav, palavra original, é untranslatable mark. Marca intraduzível. Quem traduziu a escritura nunca traduziu essa marca aqui. Por quê? O que é essa marca aqui? A primeira letra aqui, lembre-se, hebraico, é da direita para a esquerda. É a letra Aleph. A primeira letra do alfabeto hebraico. A segunda letra é a letra Tav. A última letra do alfabeto hebraico. Lembra que o Mashiach disse lá em Apocalipse para João, eu sou o Aleph Tav, o primeiro e o último? E aí quando você lê Gênesis capítulo 1, versículo 1, você lê, no início criou Deus, Elohim, Aleph Tav. Quem que era esse Elohim? Aleph Tav, os céus e a terra. Olha só, Aleph Tav aqui é chamado de Elohim. E isso está em harmonia com o que Paulo disse, quando ele disse que o Messias, o Filho, ele criou todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Está em concordância com a Escritura. Então aqui já mostra que ele é chamado, sim, de Elohim, porque ele é a manifestação do Pai. Em Êxodo, nós temos uma das passagens muito conhecidas, que é onde Moisés pede para ver o Criador. Mas era o Criador mesmo que ele estava vendo, que ele pediu para ver? Vamos ver. Gênesis capítulo 33, versículo 20. O Criador diz, você não pode ver, olha só, Aleph Tav, meu rosto. Porque não um homem pode ver e viver. Quem que era aqui que Moshe queria ver? Aleph Tav. Era o Mashiach. Ele é a representação do Pai. Se você pegar, por exemplo, aqui, deixa eu ver se é o 19, para mostrar para vocês. Acho que é o 18. Êxodo 33, 18. Quem que Moshe pediu para ver? Nós vamos ler assim, olha só. Vaiomer Haini na Aleph Tav, Kebodecha, olha só. Ele disse, Moshe disse, mostre-me, por favor, Aleph Tav, sua glória. A glória do Criador. Quem que é? É o Aleph Tav, é o Mashiach. E aí no 33, 23, o Criador diz, eu vou tirar Aleph Tav, minha mão, e você verá Aleph Tav, minhas costas, mas o meu rosto não deve ser visto. Quem que Moshe viu passando então? Não foi o próprio Criador, foi Aleph Tav, porque ele é a manifestação do Pai. Sempre que um homem vê o Todo-Poderoso, ele está vendo o Filho, porque o Filho manifesta o Pai. Consegue entender esse conceito? É por isso que João diz, esvaziou e tomou forma. Diz que ele estava com o Pai e que ele era Elohim, porque ele tem a essência do Pai. Ele representa o Pai visivelmente aos homens, porque como o próprio Mashiach disse, nenhum homem jamais vê Elohim. Seria impossível ver e ficar vivo. E as visões dos profetas, onde eles vêm sentados no trono, é o Aleph Tav, é o Filho, tornando manifesto, visível, o Pai. É por isso que o Mashiach sempre diz que quem me tem visto também o Pai. Então, entrando nessa concordância, nós sabemos que João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, está consistente com as Escrituras. Bom, acho que já deu para entender o primeiro ponto, né? O Messias diz, Ani Aleph Tav, eu sou o primeiro e o último. Certa vez ele disse para os fariseus assim, se lesse Moisés, teria me conhecido, porque Moisés falou a meu respeito, escreveu a meu respeito, né? Se você ler em português, você não vai encontrar nenhuma menção de Moshe, a Messias, Cordeiro, nada. Mas se você ler no hebraico, você vai encontrar várias vezes o Aleph Tav. Isso é maravilhoso. E se Rav Shaul disse que até nós seremos deuses, quanto mais o Messias, na verdade, que é a personificação do Pai. Ele é a imagem visível do Pai, como ele disse,
Quem me tem visto também o Pai. Mas esse é só o primeiro ponto do vídeo que eu quero falar. Segundo ponto, o Romilson ele cita João, capítulo 1, versículo 35 até o 42, onde João Batista ele vê o Messias e diz, eis o Cordeiro de Elohim. E aí diz que André ouviu isso. Né? Ele diz que não foi assim que André conheceu, porque lá em Marcos está escrito que eles estavam arrumando suas redes, o Messias passou, chamou André e Simão e eles o seguiram. Pense comigo. Vamos pensar agora, colocar a cabeça para trabalhar. Você é pescador, está fazendo o seu trabalho junto com seus pais, sua família, e aí chega um desconhecido, alguém que você nunca ouviu falar na sua vida, nunca viu, e diz, vem, você é meu seguidor. Seja honesto, você seguiria? Agora, e se você tivesse ouvido falar que aquele era o Messias? Com certeza você não pensaria para segui-lo, não é? É o que acontece aqui em João, capítulo 1, versículo 32 até o 42. E aí quando diz que André e Pedro seguiram, não diz ali se foi imediatamente. Porque tem algo que nós temos que entender sobre os evangelhos. Os evangelhos, eles não são cartas inspiradas. Quando Ravi Shaul, o apóstolo Paulo, ele diz toda a escritura é inspirada, ele está se referindo ao Velho Testamento. Porque naquele tempo ainda não tinham acesso a Bessorá, estava sendo trabalhada. E aí quando você pega, por exemplo, os relatos, Mateus, Lucas, João, Marcos, são relatos. Eles estão contando o que eles viram. E podem ter pontos de vista diferentes. Às vezes alguma coisa não vai bater. Por exemplo, pega 5 amigos seus que estudaram na época da escola, e agora 20, 10 anos depois, não sei, começa a conversar sobre coisas da escola. Vocês vão contar a mesma história, mas talvez com pontos de vista diferentes, com pequenos detalhes que um vai lembrar, outro não vai lembrar. Alguns dias, talvez. Então, lembre-se disso. Os evangelhos, eles são relatos do que aconteceu, não são cartas inspiradas, tá bom? É para que o pessoal da Antioquia, Galácia, Roma, todos os israelitas em toda parte tivessem acesso à história do Mashiach, somente para isso. E aí você vai pegar, por exemplo, aí ele fala de João, capítulo 1, versículo 32 e 33, onde João Batista ele fala que ele viu o Messias sair da água e a pomba descer sobre ele. E aí algo que eu achei até meio estranho foi o Romilson dizer que Marcos diz que só o Messias viu. Será que Marcos diz que só o Messias viu? A pomba, o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh descer em forma de pomba? Será que é isso mesmo que está escrito? Ou isso é uma interpretação dele? Vamos ler. Marcos capítulo 1, versículos 9 e 10. Diz assim, no decorrer daqueles dias, veio Yahushua Hanotzer, Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Aí tá beleza. E subindo da água, viu imediatamente os céus serem partidos e o Espírito descer como pomba sobre ele. Aqui diz que viu. Aqui não diz que só ele viu. Você não pode determinar e falar, não, só ele viu, porque está escrito. Porque não está escrito que só ele viu. Está escrito que ele viu. Vai estar assim em Lucas também, em Mateus. Tá bom? Seria até meio estranho você dizer assim, poxa, ele não viu. Né? E lembre-se, até o mandamento da Torá, tudo tem que ter 2 testemunhas para ser validado. Tá bom? Nós temos os relatos, 2 testemunhas. Se aconteceu, se ninguém viu, como é que relataram nos evangelhos? Se os discípulos não estavam lá para ver e não mostra em nenhum momento o Mashiach contando isso, alguém teria que ter visto para contar, para relatar. Ele fala também que João não sabia que era o Messias por causa desse relato aqui de Lucas, capítulo 7, versículo 18 em diante, onde João está preso, ele manda os seus discípulos perguntar, és tu Messias ou temos que esperar outro? Tem que entender o contexto. O Messias ele tinha que começar a curar, realizar sinais. Né? Quando João pergunta isso, será que João não sabia que era Messias? Poxa, Romilson, nada contra você, mas de verdade, você fala do livro de Lucas. Você leu Lucas capítulo 1 em diante? João Batista era primo do Mashiach. O mesmo anjo que visitou Elizabeth, sua mãe, visitou Miriam, a mãe do Mashiach. Você acha que ele não teria acesso à informação de que, milagrosamente, assim como ele nasceu, o Mashiach também haveria de nascer? E que ele estaria preparando o caminho? Aliás, estaria preparando o caminho de quem? Como é que ele saberia? Não sou digno de desatar o nó da sua sandália, ele diz. Acha mesmo que João Batista não sabia quem era o Mashiach? Simplesmente porque está escrito que ele mandou seus discípulos perguntar? Existe uma interpretação para isso. Os judeus esperavam o Messias que os libertasse de Roma, da opressão romana. E quando os discípulos de João vão perguntar se ele é o Messias, qual que é a resposta que ele dá? Diga, João, os cegos estão tendo visão, os surdos a audição, e os pobres estão ouvindo as boas novas. Olha, ele estava dizendo que os sinais estavam sendo realizados. Ele era o Mashiach.
aquele enviado, mas não para libertar de Roma. Simples. Agora, se você pega esse texto aí, você está desmerecendo todo o princípio do livro de Lucas, onde conta a história do anjo Gabriel visitando Elizabeth, visitando Miriam, as duas, Miriam, Maria, né, vai e visita a sua prima Elizabeth, elas dão à luz. Então, são pontos que ficam até desconexos, se você disser que João não conhecia, tá bom? Não sabia que ele era o Machia. Vamos para o próximo ponto agora. Próximo ponto, nós temos João capítulo 2, versículo 19 e 20, onde o Messias diz assim: destrua esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. O Romilson diz que não, porque isso era um falso testemunho, dado lá em Marcos capítulo 4, versículo 58, se não me engano, que comprova isso. Mas ele esqueceu de ler os outros relatos. O Messias disse que se ele se derrubasse aquele templo, ele levantaria em 3 dias. Ele está falando do próprio corpo. Onde é que a gente vê novamente isso? Vamos lá em Mateus capítulo 26. Mateus 26, versículos 59 e 60. Olha só que incrível isso aqui. Para quem às vezes fala as coisas e não confere na escritura. Entre mente, os principais sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando falso testemunho contra Jesus para o entregarem à morte. Estavam procurando falso testemunho. Olha só o que diz 60. Mas não encontraram nenhum, embora se apresentassem testemunhas falsas. O que o texto está dizendo? Haviam testemunhas falsas que não testemunharam os fatos, mas eles não estavam dando falso testemunho. Eles estavam falando o que realmente ocorreu. E isso é incrível, porque em João, logo após dizer que o Messias disse que se derrubasse aquele templo e levantaria em 3 dias, ele confirma dizendo que os seus discípulos se lembraram disso depois da morte dele, que ele havia dito aquilo. Onde é que a gente confirma isso? Em Lucas, capítulo 24. Versículo 7 e 8. Olha só. Dizendo que o Filho do Homem tinha de ser entregue às mãos dos homens pecaminosos e pregado numa estaca, sendo, no entanto, levantado no 3º dia. Lembraram-se assim das suas declarações. Eles estavam lembrando das declarações que ele fez. Porque depois ele explicou, se você continuar lendo o livro de João, explicou que eles falavam do corpo dele, que ele havia de ser ressuscitado no 3º dia, como muitas vezes ele disse. Então sim, ele disse que se derrubasse o templo, seria levantado no 3º dia. Mateus diz que não era falso testemunho. Eram falsas testemunhas, mas não encontraram falso testemunho para dar contra ele. Tá? Vamos ao próximo ponto. Outro ponto que ele cita é João capítulo 12, versículo 3, onde ele diz que Maria, a mulher, ela não lavou os pés do Messias, não untou com óleo, né? Só ungiu a cabeça, como está escrito em Marcos. Vamos ler o relato aqui, a gente vai pegar esse mesmo relato em outro evangelho e ver se tem procedência ou não. Vamos lá. João capítulo 12, versículo 1 ao 3. Concordemente, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, chegou a Betânia, onde estava Lázaro, a quem Jesus levantara dentre os mortos. Ofereceram-lhe, portanto, uma refeição noturna, e Marta ministrava. Mas Lázaro era um dos que se recostava à mesa com ele. Maria, portanto, tomou quase meio quilo de óleo perfumado, nardo genuíno, muito dispendioso, e untou os pés de Jesus, e enxugou os pés dele com seu cabelo. Ele fala que isso aqui é mentira. Vamos entender o que está acontecendo aqui. O Machia, ele chega a Betânia. Lá em Betânia estava Lázaro. E ali ofereceram uma refeição para ele. Quem que ofereceu essa refeição nós já vamos ver no livro de Lucas. E lá nós vamos ver se aconteceu isso mesmo, se ela enxugou os seus pés com cabelo, se untou com óleo. Então vamos lá em Lucas capítulo 7. 38. Vou começar do 36. Né? Ora, certo fariseu pedia-lhe que jantasse com ele. Concordemente entrou na casa do fariseu e recostou-se à mesa. E eis que uma mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que ele estava recostado numa refeição na casa do fariseu, e trouxe um vaso de alabastro com óleo perfumado. E prostrando-se atrás, aos pés dele, chorava, e principiava a molhar os pés dele, e com suas lágrimas, e enxugava com os cabelos de sua cabeça. Beijava também internamente os pés dele, e untava-os com óleo perfumado. Você diz que confia no livro de Lucas. Ele está confirmando o que foi dito em Ahuranã. E quem foi que ofereceu essa refeição? Quem que era esse fariseu? Olha só. À vista disso, o fariseu que convidara dizia no seu íntimo: este homem, se fosse profeta, saberia quem e que espécie de mulher é que toca os pés dele. É pecadora. E Yahushua disse-lhe, porém, em resposta, só que é um homem: Simão, tenho algo para dizer-te. Então, quem ofereceu a refeição foi Simão. Isso está de acordo com Mateus. Até eu peço que você pesquise sobre isso, Romilson. Não é Simão o leproso.
tá? Se você conhece um pouquinho de Torá, você sabe que leprosos não ficavam dentro da cidade. Isso acontece porque você pega traduções do grego, e até Epifânio de Salamina admite que os nazarenos eles tinham as versões em hebraico. E no aramaico, que seria uma tradução do hebraico, é uma confusão. Garba e garaba, que é leproso e oleiro. Quando ele entra na casa de Simão, o oleiro, não na casa de Simão, o leproso. Tá bom? Mas só para mostrar que tem concordância o que João descreve em João capítulo 12 e o que Lucas descreve. Aí ele vai dizer, mas Marcos e os outros textos dizem que faltava 2 dias para Páscoa. Em João fala que faltavam 6. Realmente, como eu disse, são pontos de vista, estão contando uma história. Talvez não tenha dito a data certa, mas outro porém também é verdade. Naquela época, utilizava-se o calendário de Júlio César. Os judeus, por sua vez, usavam o calendário lunisolar. E nós já tínhamos os essênios, que usavam o calendário solar, ambos com datas diferentes. Isso pode ser comprovado que se você ler o Mashiach, ele comemorou a Pessah antes dos judeus, contando que havia uma divergência de datas entre eles. Também pode ser essa explicação, tá? O que também não tira a credibilidade do livro de maneira nenhuma. O próximo ponto que ele cita é o ponto do batismo, em João capítulo 3, onde diz que o Messias batizava do lado do rio. Aí depois ele cita muito bem o capítulo 4, onde diz que propriamente não era o Messias, mas eram seus discípulos. Mas algo importante, né, que talvez ele não saiba. A tradução do grego não faz diferença entre mikvah e tevilá. Mikvah é banho de purificação, tevilá é batismo. O próprio João não batizava, ele fazia mikvah, banho de purificação. Tá? Dê uma pesquisada. Quando alguém vai se converter ao judaísmo, aos preceitos da Torá, até hoje, essa pessoa precisa fazer um mikvah, um banho de purificação. Se você lê em Êxodo, capítulo 19, versículo 10 até o versículo 12 ali, antes de ouvirem a voz do Criador de cima do Monte Sinai, onde o Monte Sinai tremeu, os israelitas precisaram fazer um mikvah, lavar suas vestes e se banharem. Tá bom? Então isso não tem nada a ver com a tevilá, com o batismo, aquele que o Mashiach ordenou em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. E de fazer discípulos batizando-os, né? Então não tem nada a ver, era mikvah. Por quê? Eles estavam pregando para galileus, estavam pregando para nazarenos, e muitos deles não seguiam a Torá. Muitos deles não seguiam o preceito da Torá, e eles estavam sendo imersos na Torá. Então a primeira coisa que fazia era o banho de purificação. Era um banho que seria realizado mais vezes. Porque se eles tocassem algo impuro, se tivessem relações sexuais, eles teriam que fazer o mikvah de purificação novamente. Já teve lá o batismo é uma vez para sempre, porque ela não significa a limpeza da carne, ela significa a morte do corpo carnal e a ressurreição no espírito, no ruach. Tá bom? Vamos para o próximo ponto. Bom, o último ponto que eu vi no vídeo dele que eu vou comentar aqui é João capítulo 5, versículo 18. Onde ele fala que João afirma que o Messias violou o Shabat e se colocava em pé de igualdade com Elohim. Aqui eu quero destacar uma coisa importante. É complicado quando você pega versículo isolado e tenta dar um significado para ele sem ler o contexto. Hoje em dia as Bíblias são divididas em capítulos, versículos, mas nem sempre foi assim. O Tanar, o Velho Testamento, eram rolos, papiros. A Brit Hadashah, a Aliança Renovada, que vocês chamam de Novo Testamento, eram códices. Pequenos escritos compilados, costurados ali, formavam códices. Não tinha capítulos e versículos. Por exemplo, quando se fala assim, a lei de Moisés, a Torá de Moshe, não está dizendo que a Torá foi Moshe quem deu. É para a pessoa ter uma referência, os escritos de Moisés. É igual quando você faz os Nevi, por exemplo, os profetas, você tem que falar o nome. O Nevi Yeshaiah, o rolo de Isaías. Você não pode falar no rolo dos profetas. Então fica meio solto, mesma coisa, né? Então, quando você pega o livro de João aqui e cita João capítulo 5, versículo 18, você tem que ler o contexto. Eu vou ler primeiro somente o versículo 18, como você fez, e depois vou ler o contexto, para nós entendermos se realmente tem um problema aqui da sua interpretação ou se é um problema da escritura. 5,18. Vou ler isolado. Deveras, por esta razão os judeus começaram ainda mais a procurar matá-lo, porque não somente violava o Shabat, mas também chamava a Deus de seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Olha, dá a impressão mesmo, ele violou o Shabat, se fazia igual a Deus. Vamos ler o contexto? Ele está no templo, chega um homem ali, é curado, versículo 14 em diante. Depois dessas coisas, Yahushua entrou no templo e disse-lhe, eis que tens ficado curado. Não peques mais, a fim de que não te aconteça algo pior. O homem foi embora e disse aos judeus que fora Yahushua quem o havia curado. Assim, por esta razão, versículo 16, perseguiram Yahushua, porque fazia estas coisas durante o Shabat.
que ele fez no Shabat? Ele estava curando. Você mesmo disse que fazer o bem no Shabat é permitido, e foi o que ele disse. Pikuach nefesh. Você pode violar um mandamento para salvar uma vida. E aí, 17. Mas ele lhe respondeu, meu pai tem trabalhado até agora. E eu estou trabalhando. Isso está em conformidade com todos os outros evangelhos. 18, o que você leu. Deveras, por esta razão, os judeus começaram ainda mais a procurar matá-lo, porque não somente violava o Shabat, na visão dos judeus, mas também chamava a Elohim, Deus, de seu próprio pai, fazendo-se igual a Elohim, a Deus. E no 19, será que eles faziam igual a Elohim mesmo? Ele diz, portanto, em resposta, Yahushua prosseguiu a dizer-lhes, digo-vos em toda a verdade, o filho não pode fazer nenhuma única coisa de sua própria iniciativa, mas somente o que ele observa o pai fazer. Então ele não se colocou em pé de igualdade, ele não disse que ele era Elohim. Isso é algo que você interpretou errado da Escritura. E até algo importante de dizer. Quando você coloca o Messias, alguém 100% homem, carnal, com tendências pecaminosas que poderia cair na tentação, primeiro que você tem que entender, ele não foi tentado, ele foi provado. O que isso quer dizer? Hassatan queria saber se aquele era realmente Mashiach. Por isso Hassatan falava, se tu és o filho do Altíssimo, esperando saber se era mesmo aquele lá. Tá bom? Ele não foi ele tentado, porque ele não tinha tentações carnais. Se você diz que o Messias era carne e sangue pecaminoso, como nós, não estou dizendo que ele não era carne, estou dizendo que ele não era pecaminoso como nós. Porque se fosse, o Criador seria muito injusto de ter punido o seu povo Israel quando deram seus filhos em sacrifício no fogo. Porque se ele não aceita sacrifício humano, por que ele faria? Qual seria o objetivo disso? Pense nas palavras do Mashiach. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem comer da minha carne jamais terá fome. Ele era o pão vivo, sem fermento. Adão, o primeiro homem, ele não nasceu de mulher. Ele foi criado diretamente pelo Criador, sem pecado. E quando ele pecou, para resgatar a humanidade, seria necessário o equivalente a Adão, alguém sem pecado. Ah, mas o Messias ele nasceu da barriga de Miriam, Maria. Sim, mas não do óvulo dela, não com o contato sanguíneo dela ou de José. Muito pelo contrário. Ela foi somente o portal para ele entrar nesse mundo, mas ele não tinha pecado. Porque na Páscoa que você comemora, a Pissa, você come ali o pãozinho sem fermento, né? A matzah. Aquele pão sem fermento representa o corpo do Mashiach, como sempre representou no dia 14 de Aviv, quando os israelitas comeram aquele pão sem fermento. Aquilo era o Mashiach, sem levedo, sem pecado. E se você diz que o Mashiach era 100% homem, que ele tinha sangue, que ele tinha tendência pecaminosa no seu corpo, então você está comendo um pão fermentado. Cuidado com o que vocês andam comendo por aí, com o Messias que vocês acreditam. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu não vou me estender respondendo parte 2, parte 3 do vídeo dele, não vou assistir. Isso aqui é só para dar uma base para vocês de que a Escritura ela não se contradiz. O livro de Yahushua é um livro maravilhoso. Ele confirma, inclusive, que Yahushua é a manifestação do Pai. Tá? Alguns pontos de divergência vão existir entre os evangelhos? Sim. Isso você vai ver em Marcos e Mateus quando fala da figueira. Você vai ver quando fala a respeito da cor da roupa que ele estava quando ele foi para o madeiro. Tá? Mas isso não tira validade de maneira nenhuma. São perspectivas diferentes de pessoas que presenciaram e estão contando as suas versões. Tá bom? Mas lembre-se, não fique procurando o que eu falo para ter como verdade, não procure como eu só falo, procure as escrituras. Estude, verifique por si mesmo se isso é verdade. Não sejam seguidores de homens, sejam seguidores do Mashiach. Tá bom? Shalom, shalom. Boa semana a todos.